bem-vindos aqui mais próximo de nós. Enquanto os irmãos se aproximam, nós vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E agora, mais puramente, a oração dominical. Então, nós estamos estudando versículo por versículo, frase por frase, da oração que Jesus nos ensinou. E hoje, nós vamos para o versículo 12, do capítulo 6 de Mateus, que nos diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E ainda o versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos fechar os nossos olhos ainda mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nos curvamos diante da autoridade da Tua Palavra. Cremos que ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e colocarmos em prática os desafios que a Tua Palavra há de colocar no nosso coração hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, um assunto já muito falado, um assunto comum nas igrejas, um aspecto gigante do amor, tão debatido, tão estudado e tão difícil de ser praticado. Falaremos hoje sobre o perdão. E nós vamos dividir o nosso estudo em duas partes, como a frase, como o versículo nos mostra. Primeiro, a primeira parte, um reconhecimento de que nós precisamos ser perdoados por Deus. E a segunda parte, o fato de, se recebemos esse perdão de Deus, precisamos também perdoar o próximo. Uns dias para trás aí, estava assistindo um canal de televisão, e a temática do programa era resolver o problema de um restaurante. Então o restaurante não estava indo, o dono estava mal, e aí ele então chama um profissional ali para tentar dar uma mudada no restaurante. O profissional chega, olha o cardápio, fala: não, tá legal o cardápio aqui do seu restaurante, tá bacana, tá funcionando, seus funcionários aparentemente estão até felizes e tudo mais, mas o problema é com você mesmo. Falou para o cozinheiro e dono do restaurante. Falou: você precisa liberar um pouco desse estresse, você precisa descontar essa raiva em alguém. Ele então levou esse dono do restaurante para um terreno baldio cheio de televisões e deu para ele um taco de beisebol. Aquele homem quebrou a televisão, as 3 televisões, falou: pronto, agora eu melhorei. E ainda lendo um pouco sobre o perdão num livro para preparar essa mensagem, um menino que chega em casa, o autor estava contando a história desse menino que chega em casa nervoso de tudo, ainda adolescente, e o pai então fala: meu filho, você está precisando descontar a sua raiva, você está precisando liberar essa raiva no seu coração. E é o seguinte, está vendo esse lençol branquinho que a mãe lavou? Pega o carvão aqui do pai e suja esse lençol inteiro. Esse menino então pegou carvão e começou a rabiscar e a sujar aquele lençol inteiro. Depois de sujar aquele lençol, o pai falou: está satisfeito? Sujou todo o lençol? Sujei, pai. Então agora dá uma olhada para você mesmo.
E o menino viu que estava mais sujo do que o lençol. Por muitas das vezes cultivamos um sentimento de raiva, um estresse profundo, nos calamos e precisamos descontar em alguma coisa. Aqueles que nos ofendem, costumeiramente, são alvos do nosso pensamento, e por muitas das vezes nós não fazemos o mal para aquelas pessoas, mas desejamos o mal delas. E pensamos, puxa vida, como esse cara podia se dar mal? E nos esquecemos dessa temática de que se não aprendermos e compreendermos corretamente o que é perdão e o que é ser perdoado, não estamos apenas sujando o lençol, como estamos sujando a nós mesmos, cultivando sentimentos ruins, que nos levam para mais longe de Deus, e que nos impede de vivenciar uma vida cristã conforme a vontade do Senhor. Meus irmãos, se tem algo libertador, transformador, novo na vida das pessoas, é o perdão. O perdão nos faz caminhar limpos e tranquilos. Às vezes, muita coisa na nossa vida não progride porque a gente não resolveu situações lá atrás. Precisamos perdoar, precisamos ser perdoados, para então vivermos uma vida com Cristo Jesus mais tranquila e muito mais do que tranquilidade, uma vida cristã genuína. E o primeiro aspecto então desse estudo se encontra na primeira parte do versículo, que é quando Jesus Cristo diz as seguintes palavras, versículo 13, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. O primeiro aspecto do perdão é entendermos que nós precisamos ser perdoados por Deus. Pastor, mas isso é uma coisa tão simples na vida cristã. Eu entendo que eu sou um pecador e que de fato eu preciso do perdão de Deus. Ponto final, vamos encerrar esse estudo e vamos embora para casa. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos. Se os irmãos de fato creem que precisamos do perdão de Deus, o que nos faz perder o intuito, a vontade, o desejo de diariamente confessarmos os nossos pecados ao Senhor? Meus irmãos, nós oramos pouco pela quantidade de pecado que nós temos na nossa vida. E às vezes generalizamos a nossa oração de perdão, ou de pedido de perdão. Dizemos para o Senhor assim no final do dia: Deus, perdoe as minhas faltas, e se alguma coisa ruim que fiz, lava-me, em nome de Jesus, amém. Eu considero essa oração uma oração, não vou aqui definir fraca e forte, mas uma oração um pouco sincera. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, na presença do nosso Pai, em intimidade com Ele, meus irmãos, nós precisamos rasgar o nosso coração e destacarmos para o Senhor qual é o pedido de pecado que nós tanto precisamos. Senhor, me perdoe porque minha língua está afiada demais. Senhor, me perdoe porque eu não consigo controlar os meus olhos e o meu desejo. Senhor, me perdoe porque o meu pensamento é ruim, é maldoso. Senhor, me perdoe por aquilo que eu fiz com a minha esposa. Senhor, me perdoe por aquilo que eu fiz com o meu marido. Senhor, me perdoe por não estar lendo a palavra de Deus, por não estar orando. Senhor, me perdoe. Dê nome para o seu pecado, meu irmão. Já viu quando um filho quer falar para o pai que fez uma arte, ele fica contornando? E o pai então chega para ele e fala assim: meu filho, o que você fez? Qual que é a gravidade da situação? Não, pai, é porque
não estava dando certo, aí eu tentei e tudo mais. O que aconteceu? Fala! Precisamos entender que a nossa oração com Deus é uma oração de filho para pai. E nós precisamos chegar diante do Senhor e na prática dizer para Ele qual é o pecado que tenazmente nos assedia. Aquilo que nos leva para baixo. Aquilo que nos impede de caminhar mais perto dEle. E pedimos para o Senhor para que nós possamos odiar o pecado. Não simplesmente um automático, geral e generalizado, dizendo: Senhor, perdoe os meus pecados. Quais são eles, filho? Fala para mim. Me conte. Deixa eu ouvir dos seus lábios arrependidos aquilo que tem assolado o mais profundo da sua alma. Pastor, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos justificados. Ou seja, que diante de Deus, nós fomos declarados justos. Já parou para pensar o tanto que isso é bonito? É uma das doutrinas bíblicas que eu mais gosto, a doutrina da justificação. O fato de Deus conhecer o nosso passado, o nosso presente, e já saber do nosso futuro. Ou seja, Ele sabe tudo de ruim que você fez, que você está fazendo e que você ainda vai fazer. Ao longo de toda a sua história, Ele conhece cada um dos seus equívocos, dos seus maus pensamentos e ações, e mesmo assim, diante dEle, você é considerado justo. É o fato de Deus não olhar para a nossa vida e enxergar mais o pecado que cometemos, mas Ele olha para a nossa vida e enxerga o sangue de Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, há dois momentos e dois modos de viver isso. Uns que vão dizer o seguinte: pronto, estou justificado, estou perdoado, vou cair no pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre, Deus me elegeu, não perca a salvação, está tudo ok, não preciso de igreja, não preciso de autoridade sobre a minha vida, não preciso de frequentar o templo, não preciso de nada. E as pessoas então tentam viver assim. E existem um outro grupo de pessoas que parece que toda vez que tem ali um apelo, alguma coisa para salvação, para entregar sua vida, o cara vai lá e fala: não, eu tenho que entregar direto. Eu não tive certeza da primeira vez, pastor, então vou tentar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Eu me lembro muito disso no episódio em que Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. E ele então começa a lavar o pé de Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, eu não quero que o Senhor lave meu pé. E Jesus então diz assim: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. O que Pedro responde? Senhor, lava meu pé, meu braço, minha cabeça, lave eu inteiro. E o que Jesus responde para ele? Se você já foi lavado uma vez bastou. Queridos, nós temos uma declaração pontual de que nós somos justificados, perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas isso não nos isenta de uma vida de pecado. Estamos livres da condenação do pecado, mas diariamente continuaremos nos sujando com o pó do carvão do pecado que nós cometemos todos os dias. Cabe a nós então, em primeiro lugar, um aspecto prático. Confessarmos ao Senhor dos nossos pecados e dar nome para todos eles. Se defina diante do Senhor. Diga quem você é para aquele que sabe quem você é. Diga o que você pensa e tenha coragem de fazer isso com o Senhor, coisa que nós não temos coragem para fazer com nenhuma outra pessoa. Não tema em pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, porque o Senhor nos diz na sua palavra, em dois textos chaves.
um de Jeremias e um de Miqueias. O de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, que ele nos diz o seguinte: quando eu entro em uma nova aliança com vocês, eu perdoo os seus pecados e dele eu não mais me lembro. E Miqueias capítulo 7, versículo 19, que nos diz o seguinte: eu tomo os seus pecados e lanço no mais profundo abismo. Eu me esqueço deles, como quando você conta um segredo para alguém e conta um segundo segredo, e aquela pessoa olha para você e pergunta: qual era mesmo o primeiro? Porque eu já me esqueci dele. Quando nós entregamos ao Senhor o nosso pecado, a nossa confissão, meus irmãos, tenha certeza de que o Senhor elimina esse pecado, a condenação desse pecado, e por muitas das vezes, o que nós carregamos é o fardo desse pecado. Oramos ao Senhor, pedimos a Ele perdão, sabemos que Ele é reto, juiz e santo para nos perdoar, mas parece que nós mesmos não soubemos sorver esse perdão. E caminhamos como condenados. Caminhamos com cabeça baixa, tristes. Meus irmãos, tenham plena certeza que assim como o apóstolo João escreveu, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não é a confissão a um líder espiritual, não é um martírio para resolver isso, é uma declaração pessoal com o seu Deus, dizendo para Ele: Pai, perdoe o meu pecado. Dê nome para eles e diga para o Senhor: perdoar, lavar, remir. Não há nenhum pecado tão grave que Cristo não possa se compadecer e perdoar o seu pecado. Pastor, mas a Bíblia fala de um pecado imperdoável. Que pecado é esse? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, quando é que pessoas blasfemam contra o Espírito Santo? Quando elas não reconhecem o poder do Espírito Santo para perdoar seus pecados e interceder por elas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado da incredulidade, de não entregar para o Senhor o nosso coração, a nossa vida, e pedir a Ele o perdão pelos nossos pecados. O primeiro aspecto dessa oração é que em Cristo Jesus nós podemos ser totalmente perdoados, lavados, limpos, com uma vida ainda capengando no pecado, mas com a liberdade de chegarmos para o nosso Deus e livremente confessarmos a Ele o nosso pecado. Coisa que no Antigo Testamento ainda não tinha. Era necessário um sacerdote matar um animal, fazer o sacrifício, para então simbolizar o perdão dos pecados. Em Cristo Jesus, na cruz vazia, o Cordeiro de Deus perdoou todos os nossos pecados. E hoje temos total condição de vivermos limpos e retos diante do Senhor. Não deixe de confessar o seu pecado. Nós entendemos isso de uma maneira tão clara e evidente, que nós deixamos uma parte especial do nosso culto para isso. Nós não deixamos um momento de confissão no nosso culto solene em vão, para encher o tempo, de maneira nenhuma. Entendemos que quando estamos em comunidade, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, para então declararmos ao Senhor todo o nosso louvor. Não negligencie os atos da liturgia do culto.
A hora de confissão de pecados é hora de reconhecer quem nós somos diante daquele que é, que era e que sempre será. A primeira parte do nosso estudo, então, consiste em recebermos o perdão de Deus. Afinal de contas, Deus não varre nenhum pecado para debaixo do tapete. Às vezes a gente acha o seguinte, que na nossa relação com Deus, a gente vai lá, confessa o pecado e Deus vai lá e fala, beleza, a declaração desse cara aqui, dessa moça aqui, maravilha, esqueci do pecado dele. Queridos, não é nada disso. Sabe por que Deus perdoa o seu pecado? Por que Deus perdoa o nosso pecado? O que os irmãos acham? Unicamente por causa da morte de Jesus. Deus não perdoa o seu pecado porque Ele te ama. Ele perdoa o seu pecado porque Cristo Jesus morreu na cruz, perdoou a nossa dívida e agora sim, mediante o sangue dele, temos o amor grandioso de Deus. Deus não ama sem efetuar justiça. Deus não é injusto. Tem pecado, tem que pagar. Jesus Cristo paga na cruz do Calvário e Ele então sela o nosso perdão. É por isso que o nosso louvor, agora nesses dias de Páscoa, devem estar radiante no nosso coração, irmãos. Porque esse Cristo que pagou os nossos pecados, morreu, mas Ele está vivo. Ele venceu tudo no nosso lugar. E é por causa do seu sacrifício, aquele que se fez maldição por nós, que podemos receber o perdão de Deus. Se não fosse por isso, tenha plena certeza de que Deus não ia varrer o seu pecado para debaixo do tapete. Alguém teria que pagar por ele. E esse alguém foi o Cordeiro de Deus, imolado na cruz do Calvário. Segunda parte do nosso estudo. Entendemos então que nós recebemos o perdão mediante o substituto que é Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. O que os irmãos assimilam quando a gente fala essa frase? Não parece que a gente está falando para Deus assim: Senhor, perdoe o meu pecado da mesma forma como eu tenho perdoado os meus devedores? Aparentemente não parece que é isso, ao ler o texto assim. Mas você queria receber esse tipo de perdão? Que Deus te perdoasse do jeitinho que você perdoa o seu marido, sua esposa, o seu cliente, o seu patrão, quando você tem conflito com ele? Então por que você ora isso? Meus irmãos, essa expressão bíblica não revela para a gente um comparativo. Deus me perdoa, afinal de contas eu perdoo a Pamela. Todas as vezes que ela faz alguma coisa comigo, eu vou lá e perdoo. E é pelo fato de eu perdoá-la que o Senhor precisa me perdoar. Opa, parece que a gente está barganhando com Deus. Você está disposto mesmo a receber de Deus a mesma proporção que você faz para as outras pessoas? Olha isso, irmão, isso aqui é pesado. Eu cheguei a falar assim para Deus: Deus, perdoei 10 pessoas, fiz um tanto de coisa boa. Agora nessa mesma proporção aqui, que eu fiz para você, para o Senhor, eu quero que o Senhor retribua a mim. Mas irmão, se fosse essa conta, a gente estaria tudo perdido, condenado no inferno. A lógica não é essa. A lógica é a seguinte: a primeira parte da oração nos diz: Pai, perdoe os nossos pecados.
E da mesma forma como o Senhor perdoa os meus pecados, e pelo fato do Senhor me ensinar o que é perdão, me ensina a perdoar as outras pessoas. Eu quero perdoar assim como o Senhor me perdoou. Então a segunda parte da oração, a segunda parte do versículo, é uma resposta diante daquilo que Deus faz. Sabe por que você é capaz de perdoar? Porque você recebeu o perdão. E o contrário também é verdade. Se você não é capaz de perdoar, é porque você precisa receber perdão de Deus. Essa é a lógica. Se você perdoa, é porque o caráter de Cristo Jesus está sendo impresso na sua vida. Se você deixa de perdoar, é porque alguma coisa precisa ser resolvida entre você e Deus. Essa é a lógica. Senhor, perdoa o meu pecado, assim como eu quero perdoar o meu devedor. E se eu sou incapaz de perdoar o meu devedor, é porque alguma coisa com Deus está desalinhada. Pastor, é tão difícil perdoar, eu sei. É por isso que é tão difícil ter uma vida cristã. E é por isso que a gente tenta vir aqui toda semana. É por isso que a gente quer abastecer da palavra de Deus. É por isso que a gente quer ler a Bíblia, quer orar. Tentar satisfazer cada vez mais o nosso coração. E meus irmãos, se alguém que precisa liberar perdão nessa noite e ainda não conseguiu, a primeira coisa não é ligar para a pessoa que você precisa perdoar e falar assim, ó, me perdoa, ou eu te perdoo. Não é. A primeira coisa que você precisa fazer é dobrar seu joelho para o chão e dizer o seguinte: Senhor, tem alguma coisa errada na minha vida, eu não estou compreendendo plenamente o teu amor, alguma coisa está desassociada da tua vontade, e eu preciso receber plenamente o teu perdão, para só assim eu conseguir perdoar a outra pessoa. Se eu não entender primeiro que Deus perdoa, eu jamais vou ser capaz de perdoar. E se eu não receber esse perdão de Deus genuinamente, eu jamais vou conseguir perdoar outra pessoa. Então a primeira coisa a se fazer é alinhar sua vida à vontade de Deus. E em segundo momento, viver essa vida alinhada com Deus, frutificando a vontade e os aspectos que ela nos traz. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é amnésia. E é outra coisa diferente. E eu não quero falar disso, não sou especialista nesse negócio de ficar esquecendo das coisas. Perdão não é nunca lembrar. Meus irmãos, isso é amnésia. Aí eu sei que eu perdoei aquele fulano porque eu não lembro do que ele fez por mim. Ah, não lembra? O cara te passou a perna, pisou no seu calo, te ofendeu. E você vai falar que você olha para ele que você esqueceu disso? Meus irmãos, não é isso perdão. Sabe o que é perdão? Perdão é o mesmo ato de Deus para conosco. Você acha que Deus olha para a nossa vida e não sabe de tudo aquilo que a gente faz? De todo o nosso caráter corrompido? De todo o nosso pecado sujo? Só que ao invés de olhar para isso, Ele olha para Cristo. Quando eu resolvo perdoar alguém, não é que eu vou esquecer, não é que eu vou dar um reset, não é que eu vou deletar da minha mente, não é que eu vou apagar a conversa do WhatsApp. Não é isso. Mas ao invés de olhar para aquela pessoa, eu vou olhar para Cristo. E só olhando para Cristo, que eu consigo então
conviver bem com aquela pessoa. Não podemos ser falsos no momento no momento do perdão. Não é igual dois filhos que brigam ali e o pai chega e os meninos estão alvoroçados e aí o pai fala, é assim? Então tá bom. Então vocês vão ficar abraçados um com o outro até pedir perdão. Os meninos já não aguentam mais, pega e fala assim, perdão, acabou. Acabou o quê? Vai para o quarto, vai fazer a mesma bagunça, amanhã, depois. Perdão não está ligado a esquecimento. Perdão está ligado a olhar para Cristo e não mais para a ferida que aquela pessoa te causou. Isso é perdão. É não olhar para aquele que te ofendeu e olhar para aquele quem perdoou todas as nossas ofensas. Meus irmãos, é um ato contínuo na nossa vida. A prática do perdão é uma prática constante na vida da igreja, na vida do cristão. Mas, pastor, já ouvi tanto sobre perdão. E o senhor está falando de perdão de novo? Estou. E vou continuar falando, até a gente começar a colocar em prática o aspecto que Cristo quer ver na sua igreja. Uma igreja que perdoa. Uma igreja que não olha para pessoas. Uma igreja que olha unicamente para Cristo. Isso tem um aspecto envolvente com todas as áreas da nossa vida. Não venha na igreja pensando nas pessoas. Porque todas as pessoas podem te magoar. E vão te magoar. Não há nenhuma linha de amizade e amor humano que não corra o risco de te decepcionar. Me casei, não vou ter decepções com a minha esposa ou com o meu marido. É um erro. Tive um filho, com esse eu não vou me decepcionar. É um erro. Os seres humanos nos ofendem, machucam. A única relação que jamais nos abandona, nos abala e nos decepciona é a nossa relação com Deus Pai. Se você crê nisso, o que te faz vir para a igreja pensando ainda nas pessoas? Olhe unicamente para Cristo e libere perdão para aqueles que precisam ser perdoados. Não sejamos como o credor incompassivo, que recebeu um perdão de uma dívida impagável, incalculável, e que logo depois que sai daquela sala diante do rei e que recebe o perdão, o que é que ele faz? Ele encontra alguém que estava devendo para ele uma quantidade pequenininha, chega o cara na parede e fala assim, rapaz, você está me devendo, você tem que me pagar. E o cara então fala para ele, rapaz, eu vou te pagar, é pouca coisa, dentro em breve eu te pago. E aquele homem então volta para a presença do rei, e o rei diz para ele, agora eu vou te prender, e você vai ficar preso até a sua morte, porque você recebeu um perdão gigante, e não conseguiu retribuir esse perdão, perdoando outra pessoa. Essa parábola é a parábola que revela o amor de Deus e o nosso amor com o próximo. Recebemos um perdão tão grande, perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas injúrias, de todos os nossos maus pensamentos, de todas as nossas atitudes condenáveis. Cabe a nós agora saber perdoar e liberar perdão para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma igreja que perdoa é uma igreja verdadeira. Uma igreja que olha para Cristo é uma igreja que não se decepciona com a fraqueza e com os atos suscetíveis à falha dos homens. Mas é uma igreja que sabe que quem traça cada plano,
quem governa cada ação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se há dois aspectos nessa oração, em primeiro lugar, é que nós recebemos o perdão. Claramente e evidente pelo sangue de Cristo Jesus. E se há um segundo aspecto, é que nós precisamos perdoar. Não para sermos alcançados com o perdão de Deus, mas pelo fato de já termos recebido esse perdão. É a mesma lógica do amor. Não amamos porque em nós está algo bom. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Perdoamos não porque queremos perdoar. Perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Se você precisa liberar perdão para alguém nessa noite, em primeiro lugar, diga para o Senhor: eu preciso receber plenamente o seu perdão. E quando eu receber plenamente o seu perdão, eu sou capaz de perdoar outro. Segundo, se você precisa liberar perdão para alguém, não pense que você vai esquecer daquilo que a pessoa fez com você. Isso é amnésia. Você vai lembrar do que essa pessoa fez com você. Só que aquilo não vai doer mais. Porque você vai olhar para Cristo, para as feridas de Cristo, para as chagas de Cristo, e não para a ferida que aquela pessoa causou em você. E assim, meus irmãos, a igreja do Senhor caminha avante, perdoada e perdoando, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Perguntas? Silva? Com certeza. Com certeza. Com certeza. É algo muito bacana nessa questão da vontade. E eu me lembro muito, até compartilhei com os jovens, acho que com os adolescentes também, uma oportunidade aqui com eles, sobre essa questão de desejo e vontade. Às vezes a gente deseja algo, mas não submete o nosso desejo à vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Lembra de quando o povo estava peregrinando no deserto? E eles comiam maná todo dia? Todo dia tinha maná para o povo. O povo cansou de comer maná. Falou o seguinte: Deus, nós queremos carne. Deus falou: quer carne? Então tá bom. Mandou codorna para aquele povo, tudo. Diz a palavra de Deus que o que menos pegou codorna naquele dia, pegou 10 homeres. Essa era a medida. Traduzindo em miúdos, nós estamos falando que quem pegou menos codorna, pegou 3.000 quilos de codorna. O que pegou pouco. E aquele povo estava comendo codorna. Comendo codorna. E Deus se irou tanto com aquele povo, que destruiu parte do povo enquanto estava com carne no dente. E deu um nome para aquele lugar. E o nome para aquele lugar em que Deus operou aquilo, traduzindo do hebraico para o português, significa sepultura dos desejos. Ou seja, na vida cristã, por muitas das vezes, precisamos matar o nosso desejo para cumprirmos a vontade do Senhor. Sabe quem fez isso? Jesus Cristo. Sabe aonde? No Getsêmani. Quando ele ergueu a sua voz para o Pai e disse o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual que era o desejo de Jesus naquele momento? Ter o cálice, o caminho da cruz, modificado. Mas o que é que Jesus continua na sua oração? Mas seja feito a tua vontade. Sepulte o meu desejo, para que eu possa fazer a sua vontade. Sepulte o meu ego,
para que eu possa realizar mais de quem o Senhor é. Sem codorna nos dentes, nós encerramos por aqui então, sepultando os nossos desejos e buscando fazer a vontade do Senhor. E se há uma vontade que Ele quer que nós cumpramos, é o perdão. Perdoe, porque você foi perdoado. Se tem dificuldade para perdoar, dobre o seu joelho, porque o perdão precisa se manifestar completamente na sua vida, para o louvor da glória do Senhor. De pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a Ele este tempo de estudo. Ainda me lembrando de uma frase para encerrar, meus irmãos, um amigo de John Wesley chegou para ele e disse: eu nunca perdoo. John Wesley respondeu ao seu amigo o seguinte: se você nunca perdoa, eu espero que você nunca peque. Porque pecamos, recebemos o perdão, e por receber esse perdão, temos agora a capacidade de perdoar o próximo. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus bendito, nos sujeitamos à Tua palavra, nos sujeitamos à Tua vontade. Queremos de fato crer e entender que o Senhor é capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados, até aqueles mais ocultos, aqueles mais escondidos, tenebrosos, aqueles que nós somos incapazes de contar para qualquer pessoa. Cremos que o Senhor é a luz no meio das trevas, que o Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, e que só o Senhor pode resplandecer perdão num coração duro e corrompido. Senhor, queremos receber plenamente o Teu perdão, e só depois de recebermos plenamente o Seu perdão, queremos ser capazes de perdoar aquele que nos ofende. Nos ajude, Senhor, a olhar com olhos de graça, misericórdia, amor, ternura, olharmos para o próximo e não enxergarmos as chagas, as feridas, as ofensas, mas que nós possamos olhar para o próximo e enxergar Cristo Jesus na vida deles. Que ao sair daqui, o Senhor refreie a nossa língua, que o Senhor nos ajude a pensar antes de falar, que no trânsito sejamos mais pacientes, perdoadores, que na nossa casa sejamos cristãos autênticos que manifestam o Teu perdão, para com a nossa esposa, para com os nossos filhos, com o marido, com o nosso chefe, com os nossos empregados, enfim, ó Pai, queremos viver uma vida cristã suave, leve e serena, cheia de perdão, porque a verdadeira ira já foi derramada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nós Te louvamos por isso. Fique conosco, ó Pai, derrame a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre nós, dia a dia. Amém e amém. Irmãos, ide em paz. Que a poderosa e maravilhosa graça de Jesus Cristo, que o sublime amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo do Senhor estejam convosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos, uma excelente semana em nome de Jesus.